Senhoras e senhores, uma boa noite a todos. Mesa diretora, vice-presidente João Bichara Neto, Alcione, Erasto, Renildo, Lenildo, a todos que nos assistem pela internet, o público presente, Tia Leia, Manfrini, o Jean, a todos os senhores, uma boa noite. Peço a Deus que esteja abençoando o nosso trabalho nessa noite e peço ao vereador, vice-presidente dessa casa, que faça a leitura dos vereadores presentes. Paulo Sérgio de Toledo Costa, João Bechara Neto, Lenildo Henriques, Antônio Carlos Elvésio, Erasto da Costa Rocha, Alcione de Amorim Gomes e Renildo Nascimento Peçanha. Havendo quórum regimental, declaro em nome de Deus aberta a presente sessão. Peço ao vice-presidente da casa que faça a leitura da palavra de Deus. Palavra de Deus em Provérbios, capítulo 21, a partir do versículo 22, que diz assim: uma pessoa inteligente pode conquistar uma cidade defendida por homens fortes e destruir as muralhas em que eles confiavam. Se você não quer se meter em dificuldades, tome cuidado com o que diz. Chamamos de zombador o homem vaidoso que trata os outros com orgulho e desprezo. O preguiçoso morre desejando muitas coisas porque se nega a trabalhar. Ele passa o dia inteiro pensando no que gostaria de ter, mas a pessoa de caráter tem o que dá e dá com prazer. Deus detesta os sacrifícios que os maus lhe oferecem, especialmente quando oferecem com más intenções. A testemunha falsa será condenada à morte, mas a palavra da pessoa que costuma ouvir bem as coisas será aceita. O homem direito tem confiança em si mesmo, porém o mal só finge que tem. A sabedoria, a inteligência e o entendimento das pessoas não são nada na presença do Senhor. Os homens aprontam os cavalos para a batalha, mas quem dá a vitória é Deus, o Senhor. Continuando o trabalho dessa noite, peço ao vereador vice-presidente que faça a confirmação dos vereadores que chegaram. Registrar a presença dos vereadores Lucimar Alves Soares e Júlio César Ferreira de Magalhães. Quero justificar a ausência do vereador Alquimar, vereador Mazinho de Mendes. Perdeu um dos seus tios, o velório foi hoje. Ele pediu para estar explicando à casa, né, que ainda está de luto e que amanhã apresentará a justificativa nessa casa. Continuando com as considerações iniciais, se algum vereador tiver alguma moção de aplauso, alguma moção de pesar, vereadores estão com a oportunidade. Paulo, queria deixar registrado, né, com pesar, o falecimento do senhor Romildo, né, o tio do vereador Mazinho de Mendes. Eu recebi um pedido de uma moradora da Grande Piabanha com relação ao tio do vereador, que estava internado em um box, praticamente no corredor do hospital, não estava bem. Eu pude fazer o que estava no meu alcance com relação a tentar um leito de enfermaria. Conseguimos um leito de enfermaria para o senhor Romildo, mas a situação dele era muito crítica, não suportou o problema que ele estava e veio a óbito. Deixar registrado com pesar o falecimento do senhor Romildo, na qual a Grande Piabanha perde um filho querido, trabalhador, um homem do campo, e pedir a Deus que conforte a família enlutada e um minuto de silêncio. Até mesmo porque temos na casa o representante, né, o sobrinho do senhor Romildo, que é o vereador Mazinho de Mendes. Em respeito ao vereador Mazinho de Mendes e à solicitação do vereador João, faremos um minuto de silêncio. Caso algum vereador ainda queira fazer algum registro, estão com a oportunidade.
Assim não tendo, peço ao vereador, vice-presidente, que faça a leitura do material do expediente. Nessa oportunidade, cumprimento a mesa na pessoa do eminente presidente Paulo Sérgio, nosso secretário da mesa, vereador Lucimar, vereador Bibico, os senhores vereadores, ao público presente. Nós temos aqui o ex-vereador Mariel, se eu não me engano, acho que o ex-vereador Jean aqui presente, e aos demais presentes aqui, cumprimento a todos, aos servidores que nos dão um apoio, né, para que a sessão aconteça, e aqueles que nos assistem pelo Facebook. A nossa sessão, ela tem apenas material de expediente para leitura, não temos projeto para discussão e votação. Nós temos 11 expedientes para leitura, eu acredito que a sessão será bem rápida. Na ordem 1, nós temos um ofício externo 79/2022, que eu vou pedir vênia ao presidente para não fazer a leitura, porque já aconteceu essa assembleia, mas vou apenas resumir o que está escrito aqui. É um edital de convocação para a Assembleia Geral de Constituição da Associação de Pais e Amigos do Autista, uma associação chamada de Autita. Essa reunião aconteceu no dia 5 de maio de 2022, na casa de André Araújo, no quintal. Eu estive lá, sempre defendi essa bandeira, estive lá participando também. É a Associação de Pais e Amigos do Autista de Itapemirim, região Litoral Sul. Nós conseguimos montar a diretoria da associação e o conselho fiscal com titulares e suplentes. Peço a Deus, né, que ajude a associação a ir para frente, porque é muito importante uma associação que representa essa classe dos autistas para reivindicar direitos, até mesmo, se for o caso, nas vias judiciais. Então, esse expediente, eu peço vênia para não fazer leitura, porque já aconteceu dia 5 de maio e não faz sentido ler o expediente no dia 10. Na ordem 2, é um ofício externo, de autoria do ex-presidente do sindicato, Cleverson Maia, ofício Sindicerv 029/2022, diretoria executiva do Sindicerv. Ao presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, Paulo Sérgio Toledo Costa, 29 de abril de 2022. Ilustríssimo senhor, o Sindicerv, Sindicato dos Servidores Municipais de Itapemirim, por meio do seu presidente, o senhor Cleverson Hernandes Maia, vem através deste, conforme solicitado, informar como ficou composta a nova diretoria do sindicato, bem como seus conselhos administrativo e fiscal, para o triênio 2022-2025. Segue em anexo relação com nomes dos candidatos, quantidade de votos e conselhos. Atenciosamente, Cleverson Hernandes Maia, que na data de 29 de abril ainda era o presidente do sindicato. A diretoria executiva ficou assim composta. Diretor-presidente, o ex-vereador Rogério da Silva Rocha. Diretor administrativo, Adriana Paula Viana Alves, que é professora, pedagoga da área da educação, do magistério. Diretor financeiro, Graziele Decote Thompson Venâncio, que é enfermeira. Conselho administrativo, titulares, Cleverson Maia, 368 votos. Rogério da Silva Rocha, 272 votos. Adriana Paula Viana Alves, 269 votos. Adriano dos Santos Nunes Meirelles, 208 votos. Graziele Decote Thompson Venâncio, 199 votos. Geisa Tavares Porto, 190 votos. Elisete Leal da Silva, 185 votos. Suplente do Conselho Administrativo, Eduardo Costa Moraes, 156 votos. Genivaldo Conceição dos Santos, 147 votos. Gerlane Lucas da Costa, 147 votos. Eleazar Alves Lima, 134 votos. Fátima Lúcia Gomes, 126 votos. Evandro Lima Costa, 100 votos. Maria Aparecida das Neves Ferreira, 81 votos. Conselho Fiscal titulares, Alexandre Roger Maciel Ribeiro, 381 votos. Hugo César Silva, 268 votos. Edneia do Amaral Camargo, 244 votos. Valéria Maciel da Silva, 239 votos. José Francisco Cavalcante Gaiotti, conhecido como Zezinho, 226 votos. Conselho Fiscal Suplente, Selby Carvalho Ribeiro, 204 votos. Meu amigo Selby, servidor do SAAI.
Esse é o ofício do ex-presidente Cleverson, informando à Câmara como que ficou a diretoria executiva do Sindicerv, do Sindicato de Servidores, a qual parabenizo aos eleitos escolhidos pelos próprios conselheiros nesse triênio 2022-2025. E desejo que tenham um trabalho profícuo, proveitoso e produtivo, sempre em defesa dos direitos dos servidores. Na ordem 3, é um ofício externo 81/2022, oriundo do ofício 324/2022, Tribunal de Justiça, ação direta de inconstitucionalidade, número 0015381, 20/2021, 808-0000. Vitória, 27 de abril de 2022. De ordem do excelentíssimo desembargador Pedro Valls Felrosa, relator, encaminho para os devidos fins, cópia do veredito acórdão e voto proferido nos autos da ação direta de inconstitucionalidade, que é requerente o prefeito municipal de Itapemirim, do qual Vossa Excelência fica cientificado. Encaminho ainda cópia da petição inicial com documentos, ficando desde já notificado para prestar as informações cabíveis no prazo de 30 dias, nos termos do artigo 6º, parágrafo único, da Lei 9.868 de 99. Cordiais saudações, Juliana Vieira Neves Miranda, diretora do Pleno Substituto, conforme resolução número 29/2013, publicado no Diário da Justiça no dia 28/6/2013. Aí tem aqui anexo o acórdão, na qual o requerente é o prefeito municipal, à época Tiago Peçanha Lopes, o requerido o presidente da Câmara Municipal de Itapemirim, à época era o José Lima, relator Pedro Valls Felrosa. Acórdão, qual é a emenda do acórdão? Ação direta de inconstitucionalidade, lei complementar número 252/2021 do município de Itapemirim, pedido liminar, lei que modificou o sistema de benefícios dos servidores públicos municipais, inconstitucionalidade formal, deferimento. A concessão da medida liminar em sede de ação direta de inconstitucionalidade exige a presença simultânea do fumo bonis iuris e do periculum in mora. Incumbe privativamente ao chefe do Poder Executivo a apresentação de projeto de lei que verse sobre remuneração de servidor público, ocasionando, de consequência, aumento de despesas. Periculum in mora se comprova pela permanência de norma contrária ao ordenamento. Medida liminar deferida. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acorda o Egrégio Tribunal de Justiça, Tribunal Pleno, a unanimidade, deferir a liminar, nos termos do voto do relator. Vitória, 17 de fevereiro de 2022. Presidente e relator, Pedro Valls Felrosa, desembargador. Presidente, quer que faça a leitura do voto do presidente relator, ou eu posso dar uma explicação para quem está nos ouvindo entender e quem está em casa entender? Vou fazer um resumo conforme deferido pela presidência. Os senhores lembram daquele projeto de lei que o ex-prefeito mandou para cá para passar o benefício de cartão para pecúnia, benefício refeição dos servidores, que nós, vereadores, todos nós assinamos 2 emendas no projeto, fizemos emendas? Pois é, o prefeito não aceitou as emendas, vetou, nós derrubamos o veto, o prefeito ingressou com uma ação de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça. Em sede de julgamento antecipatório, pediu liminar para suspender os efeitos da lei, ou seja, para suspender o pagamento do benefício de refeição. O Tribunal de Justiça acatou, a lei está suspensa liminarmente. Por que que o ofício veio do tribunal para a Câmara? Como a Câmara fez as emendas, o tribunal quer que a Câmara preste informações em 30 dias sobre as emendas colocadas no projeto, que, ao ver do tribunal, foram inconstitucionais. Então, a Câmara precisa prestar informação ao tribunal, nos autos desse processo, dessa ação, para que o tribunal julgue o mérito da ação. Então, eu peço à presidência, diante desse encaminhamento, que peço ao jurídico da casa
que dê uma atenção especial, Paulo, a esse assunto, até porque nós, todos nós, fizemos as emendas para resguardar um direito do servidor, que é o benefício-refeição. Esse é o pedido que eu faço, acredito que posso fazer em nome de todos os vereadores, porque as emendas foram nossas. Então, resumir para a gente não ter que ler o voto do relator. Na ordem 4, é um ofício externo 84/2022, ofício 59/2022, é uma solicitação datada de 3 de maio de 2022, do diretor-presidente do Sindicato de Servidores Municipais de Itapemirim, Rogério da Silva Rocha, que se faz presente aqui na sessão. Agradecer a presença do ex-vereador Rogério, atual presidente, diretor-presidente do sindicato. É um encaminhamento que ele faz ao presidente da Câmara, vereador Paulo Sérgio Toledo Costa. Prezado senhor, o Sindicerve, por meio do seu diretor-presidente, abaixo assinado, vem através deste solicitar que os servidores sindicalizados lotados nesse setor, ou seja, na Câmara, sejam informados do assunto desse ofício, cuja finalidade é a nomeação de um servidor, dentre eles, devidamente filiado, para que possa representá-los junto ao sindicato, trazendo as demandas e apresentando sugestões. Atenciosamente, Rogério da Silva Rocha, diretor-presidente do Sindicerve Itapemirim. Ou seja, o diretor-presidente Rogério, o ex-vereador, pede ao presidente da Câmara que indique um servidor devidamente filiado ao sindicato para levar as demandas da Câmara, do quadro de carreira da Câmara ao sindicato, levando demanda e possíveis soluções. Ou seja, está chamando a Câmara para trabalhar em parceria. Muito bem o ofício, eu acho que o caminho é por aí. Então, esse é o pedido, vereador Paulo. Sim, senhor vice-presidente, eu entendi. Só voltando aqui na ordem 2, vereadores, na ordem 3, tem 3 vereadores que votaram contra essa emenda. Então, o pedido da Vossa Excelência fica registrado em nome daqueles vereadores que fizeram e votaram na emenda. Então, os vereadores que votaram contra a emenda na época, eles ficam à disposição, à vontade, para tomar a decisão se acompanha a fala do vereador ou não. Porque no dia da votação das emendas parlamentares, nós tínhamos 3 vereadores que foram contrários à votação, à apreciação das emendas. Correto? Então, o que o vereador falou em nome de todos os vereadores, mas alguns vereadores, desde a época, que foram contra as emendas, né? E, de repente, pode haver aí alguma discordância, mas aqueles vereadores que votaram contrário à emenda, eles ficam isentos de qualquer relato em relação a essa ação do Tribunal de Justiça. Correto, vereador Paulo, é por aí mesmo. A gente agradece essa lembrança, né, porque já passou bastante tempo e às vezes a gente não lembra mais. Mas, então se os vereadores que não acompanharam as emendas ficam com a liberdade de se manifestar. A próxima ordem é a ordem 5, indicação 40/2022, de autoria do vereador Antônio Carlos Elvésio. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal José de Oliveira Lima que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Obras e Urbanismo para que viabilize estudos e elaboração de projeto, a fim de que seja feita a limpeza, iniciando a pavimentação asfáltica ou a manutenção da estrada com uso de máquina patrol e de cascalho de pedras, na estrada que faz junção das comunidades de Pedrinhos e Santo Amaro neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 3 de maio de 2022. Justificativa. A presente propositura é de grande anseio dos munícipes que ali residem, pois trata-se de uma antiga reivindicação da comunidade, que vem com as condições precárias de tráfego em uma estrada de aproximadamente 2 km, cheia de buracos. Basicamente, a realização desse serviço irá trazer uma melhor qualidade de vida para os moradores da região, além de ajudar a economia local, pois vários trabalhadores usam esse caminho para transportar as mercadorias derivadas da agricultura, também visando o benefício para a população que ali vive, com a melhoria do transporte público e privado. Sabe-se que esta rua, durante os períodos chuvosos, fica praticamente intransitável em vários trechos, devido aos lamaçais formados.
Soma-se ainda o fato de quando, períodos de clima seco, estes moradores sofrem com a poeira de terra que se levanta e provoca danos à saúde. Com a realização desse serviço, os sofrimentos diários destes munícipes serão amenizados, proporcionando uma melhor mobilidade urbana e, consequentemente, maior qualidade de vida para estes moradores. Logo, esperamos que o prefeito acate essa propositura, cujo intuito é amenizar as dificuldades da comunidade, ao mesmo tempo que fomentará a economia da localidade e, de mesmo modo, solicito aos nobres edis apoio à presente indicação. Aí segue anexo foto aérea obtida do Google Earth, do trecho de estrada em azul, e tem uma foto de alguns trechos da estrada, do referido trecho de estrada ali entre Comunidade de Pedrinhos e Santa Amaro. Antônio Carlos Elvésio, vereador do Republicanos. Na ordem 6, a indicação 41/2022, de autoria do vereador Lenildo Henriques. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal José de Oliveira Lima, que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Saúde para que viabilize estudos visando a possibilidade de reforma e ampliação da unidade de saúde básica na comunidade Brejo Grande do Norte, neste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 3 de maio de 2022. Justificativa. Tal propositura tem por objetivo melhorar a qualidade da saúde nesta municipalidade, sabendo que as unidades de saúde básica têm como objetivo concentrar os atendimentos de saúde primária e, se necessário, fazer o paciente para atendimentos intermediários ou, se necessário, para a realização de procedimentos de alta complexidade. Diante do exposto, saliento que a unidade básica de saúde tem como objetivo o diagnóstico primário, sendo assim, visando o diagnóstico precoce de possíveis doenças e, com isso, poder gerar uma qualidade de vida melhor aos moradores da comunidade. Considerando ainda que a unidade se encontra com suas instalações precárias e carece de manutenção das dependências, bem como estruturação da unidade, por isso se faz necessário a reforma e ampliação e também a aquisição de equipamentos para melhor atender a população. Ressalta-se também que a unidade foi denominada através da Lei 3.263, de 24 de novembro de 2021. Portanto, solicito também fixação de placa com denominação dada ao logradouro público em questão. Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres edis Lenildo Henriques, vereador do PDT. Na ordem 7, indicação 42/2022, também de autoria do vereador Lenildo Henriques. Senhor presidente, nobres edis, nesta oportunidade, usando de minhas prerrogativas expressas no regimento interno desta Casa de Leis, indico ao prefeito municipal José de Oliveira Lima que empreenda esforços junto à Secretaria Municipal de Saúde para que viabilize estudos com ênfase na possibilidade de abertura de uma unidade de pronto atendimento 24 horas, UPA, na sede deste município. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 3 de maio de 2022. Justificativa. Tal propositura tem por objetivo melhorar a qualidade da saúde nesta municipalidade, sabendo que as unidades de pronto atendimento, UPA 24 horas, são parte da rede de atenção às urgências, com o objetivo de concentrar os atendimentos de saúde de complexidade intermediária e, se necessário, encaminhar o paciente para um hospital da rede de saúde para a realização de procedimento de alta complexidade. Diante do exposto, saliento que a unidade de pronto atendimento 24 horas pode manter pacientes em observação por até 24 horas para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica e encaminhar aqueles que não tiverem suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda. Considerando ainda que as unidades mais próximas se encontram em outros municípios e, por vezes, ficam sobrecarregados com alto volume de atendimento, sem mais para o momento, esperamos que o excelentíssimo prefeito acate nossa indicação com o intuito de... Sem mais para o momento, esperamos que o excelentíssimo prefeito acate nossa indicação com o intuito de proporcionar um atendimento digno e de qualidade à população. Ratifico esse pedido e peço prioridade na referida demanda. Sendo assim, contamos com o apoio dos nobres edis. Lenildo Henriques, vereador do partido PDT. Na ordem 8, projeto de lei 25/2022, de autoria do vereador da mesa diretora, na verdade, do vereador presidente e dos demais vereadores, desculpe.
dispõe sobre denominação de sala, Secretaria da Câmara Municipal de Itapemirim. Prefeito Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica denominada a sala Secretaria Maria da Penha Silva Brasil, a Secretaria da Câmara Municipal de Itapemirim, situada frontalmente ao corredor A, Adeildo da Costa, no Palácio Vereador Luiz Gonzaga de Deus, sede do Poder Legislativo do município de Itapemirim. Artigo 2º. A Secretaria da Câmara terá uma placa de identificação com o nome, história e número da lei que criou a respectiva homenagem. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias. Artigo 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 3 de maio de 2022. Aí segue a assinatura de todos os vereadores da Câmara Municipal de Itapemirim. Justificativa. O presente projeto tem por objetivo imortalizar a memória da servidora Maria da Penha Silva Brasil, carinhosamente conhecida por todos como Pepenha. Nossa saudosa servidora se dedicou aos trabalhos do Poder Legislativo por mais de 35 anos, atuando especialmente na Secretaria da Câmara, onde desempenhava papel fundamental, sempre com competência e responsabilidade. Maria da Penha Silva Brasil nasceu e viveu toda a sua vida em Itapemirim. Era pertencente a uma família tradicional, filha do senhor Sebastião Brasil de Sales, popularmente conhecido como Batoca. Aqui ela constituiu família e criou seus 3 filhos, Érico, Alain e Yuri. Foi admirada por todos pela sua maneira simples e laboriosa de lidar com o cotidiano de seu dia a dia. Pepenha fez a sua passagem aos 62 anos, próximo da sua tão sonhada aposentadoria, no eminente momento de realizar seus planos e sonhos de vida. Pepenha deixou um legado inestimável para a formação de dezenas de servidores que hoje atuam neste Poder Legislativo, onde dominava como poucos o ofício de secretária e compartilhava todo o seu conhecimento com a generosidade que lhe era peculiar. Temos a plena convicção que, para todos os parlamentares e servidores, imortalizar a figura ilustre dessa servidora que cumpria com a honra a sua missão é motivo de muita honra. Obrigado, Pepenha. Itapemirim, 3 de maio de 2022. Aí tem a assinatura dos servidores da Câmara Municipal. Segue anexo a certidão de óbito da saudosa Pepenha. Esse é o projeto de lei de todos os vereadores em homenagem a Pepenha, denominar a Secretaria da Câmara no nome dela. Na ordem 9, projeto de lei número 26/2022, de autoria do Poder Executivo Municipal. Até que enfim um projeto vindo do Executivo. Na última sessão eu cobrei, eu falei que o presidente, o prefeito em exercício, 30 dias sentado, não tinha mandado um projeto para a Câmara. É o primeiro que manda. Itapemirim, 4 de maio de 2022. Ofício do Gabinete, número 071/2022, ao excelentíssimo senhor Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente da Câmara Municipal de Itapemirim. Senhor presidente, por meio do presente instrumento, encaminha-se a Vossa Excelência o projeto de lei anexo, cuja ementa versa em verbes. Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral, Valdeia Ferreira Peçanha, e da outras providências. Deste modo, espera-se que o sobredito projeto seja recebido nos ritos que lhe são próprios, em obediência aos mandamentos da Lei Orgânica do município de Itapemirim e legislações correlatas afetas ao processo legislativo. Sem mais para o momento, reitera-se manifesto de estima e consideração. Atenciosamente, José de Oliveira Lima, prefeito de Itapemirim. Mensagem. Excelentíssimo presidente, ínclitos vereadores, projeto de lei, levado à apreciação deste competente corpo legislativo, dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral, Valdeia Ferreira Peçanha, e da outras providências. Informa-se que o ensino fundamental no formato de tempo integral for implantado no município de Itapemirim, em parceria com o Governo do Estado do Espírito Santo, formalizado adequadamente na forma da Lei Municipal 3.282, de 17 de fevereiro de 2022, os quais deram início ao Programa Municipal de Fomento
a implantação de escolas municipais de ensino fundamental em tempo integral, PROET. Na ocasião, o prédio escolhido para o estabelecimento do educandário, no formato do PROET, fora aquele em que funcionava até então a Escola Magdalena Pisa, naquele momento situada à rua Ouro Preto, número 115, Itaipava, neste município. Para quem não sabe onde fica ali em frente ao PSF de Itaipava, posto de saúde. No entanto, visando atender adequadamente a demanda de prestação de serviço público na área da educação para a comunidade, faz-se necessária a criação de um Centro Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral, de forma dissociada da Escola Magdalena Pisa, transferindo esta para seu endereço antigo, localizado na Avenida Itapemirim, número 150, Itaipava, neste município, o que se fez sem qualquer prejuízo aos alunos. Frise-se que a adesão ao PROET se fez necessária em virtude da meta 6 da Lei Federal 13.005 de 2014, do Plano Nacional de Educação, que tem vigência de 10 anos e busca atender até o fim deste período 25% dos seus alunos com jornada de estudo ampliada, com disciplinas integradoras e currículo diferenciado. Há de argumento um tanto, quando da propositura do projeto de lei para a implementação do PROET em Itapemirim, fora realizado competente levantamento das estruturas e dos custos necessários ao seu estabelecimento, inclusive com a elaboração de estudo de impacto orçamentário e financeiro, ainda que os recursos sejam oriundos do Governo do Estado do Espírito Santo, mediante convênio, por também tratar-se de um programa de incentivo deste para a área educacional em todo o território capixaba. Deste modo, o presente projeto de lei visa garantir lisura ao novo educandário, formalizando-se uma nova e salutar metodologia de ensino, a qual possuirá identidade própria, nova classificação e novo código de registro junto ao Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, em pleno cumprimento às demandas impostas pelas legislações federais e estaduais que regem a questão. Diante do exposto, senhor presidente, submete-se o presente projeto de lei à consideração de Vossa Excelência e nobres edis, esperando-se que o mesmo alcance uma acolhida favorável, pois trata de inegável e relevante interesse público, atrelado a um dos mais sensíveis objetivos do poder público municipal, a educação da população itapemirense. José de Oliveira Lima, prefeito de Itapemirim. Dispõe sobre a criação do Centro Municipal de Educação Fundamental em Tempo Integral, Valdeia Ferreira Peçanha, e da outras providências. O prefeito de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições conferidas pela Lei Orgânica do município, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele, em seu nome, sanciona e promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criado o Centro Municipal de Ensino Fundamental em Tempo Integral, Valdeia Ferreira Peçanha, localizado na rua Ouro Preto, número 115, Itaipava, neste município, com custos e operação estabelecidos na Lei Municipal 3.282, de 17 de fevereiro de 2022, que instituiu o Programa Municipal de Fomento à Implementação de Escolas Municipais de Ensino Fundamental em Tempo Integral, PROET. Artigo 2º. A Escola Municipal de Ensino Infantil e Fundamental Magdalena Pisa, que ocupava provisoriamente o endereço do educandário disposto no artigo 1º, passará a funcionar com o mesmo nome e equivalente estrutura na Avenida Itapemirim, número 150, Itaipava, neste município. Artigo 3º. A escola de que trata o artigo 1º se destina a oferecer o ensino fundamental do 1º ao 9º ano em tempo integral, conforme necessidade da comunidade escolar, com capacidade inicial prevista para atendimento de 540 alunos e carga horária mínima de 7 horas por dia e 35 horas por semana. Artigo 4º. O Poder Executivo Municipal fica autorizado a firmar convênios, acordos ou similares com entidades públicas ou privadas, visando a obtenção de recursos materiais, técnicos e financeiros para as escolas dispostas nesta lei. Artigo 5º. As despesas oriundas da presente lei serão realizadas nos moldes das dotações orçamentárias próprias do município, especialmente aquelas direcionadas ao cumprimento da Lei Municipal 3.282, de 17 de fevereiro de 2022, que instituiu o PROET. Artigo 6º. O Poder Executivo Municipal fixará placas indicativas nos locais dos educandários de que trata esta lei, devendo oficiar às empresas fornecedoras de energia elétrica, correios, água e saneamento a existência da presente norma,
Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 2 de fevereiro de 2022 e ficando convalidadas as ações já implementadas pela unidade de ensino. Artigo 8º. Revogam-se as disposições em contrário. Itapemirim, 4 de maio de 2022, José de Oliveira Lima, prefeito de Itapemirim. Lembrando que o prefeito anterior, Tiago, tinha denominado essa mesma escola através de decreto. Lembrando disso. Não se denomina logrador público através de decreto. Então, é muito prudente, no corpo dessa lei, revogar o decreto que o prefeito fez anterior, denominando essa mesma escola de Valdeia. Só estou lembrando para não passar despercebido nas comissões. Ordem 10. Proposta de emenda à Lei Orgânica número 1/2022. De autoria da mesa diretora, Paulo Sérgio Toledo Costa, João Bechara Neto e Lucimar Alves Soares. Dispõe sobre emenda impositiva acrescentando o artigo 114-A à Lei Orgânica do município de Itapemirim. A Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. A lei orgânica passa a vigorar acrescido do artigo 114-A com a seguinte redação. Artigo 114-A. As emendas de vereadores ao projeto de lei orçamentária anual, respeitados os limites e disposições deste artigo, serão de execução obrigatória. Parágrafo 1º. As emendas de vereadores a projeto de lei orçamentária anual serão aprovadas no limite de 1,2% da receita corrente líquida prevista no projeto encaminhado pelo Poder Executivo, devendo a metade desse percentual ser destinada a ações e serviços públicos de saúde. Parágrafo 2º. A execução do montante destinado a ações e serviços públicos de saúde previstos no caput, inclusive custeio, será computada para fins do cumprimento do inciso 1º do parágrafo 2º do artigo 198 da Constituição da República, vedada a destinação para pagamento de pessoal ou encargos sociais. Parágrafo 3º. É obrigatória a execução orçamentária e financeira das programações a que se refere o caput deste artigo, em montante correspondente a 1,2% da receita corrente líquida realizado no exercício anterior, conforme os critérios para execução equitativa da programação definidos na lei complementar prevista no parágrafo 9º do artigo 165 da Constituição da República. Parágrafo 4º. Considera equitativa a execução das programações de caráter obrigatório que atenda de forma igualitária e impessoal às emendas apresentadas, independentemente da autoria. Parágrafo 5º. As programações orçamentárias previstas no parágrafo 1º desse artigo não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos de ordem técnica na forma do parágrafo 6º desse artigo. Parágrafo 6º. No caso de impedimento de ordem técnica, no empenho da despesa que integre a programação, na forma do parágrafo 3º desse artigo, serão adotadas as seguintes despesas. Inciso 1º. Até 120 dias após a publicação da lei orçamentária, o Poder Executivo enviará ao Poder Legislativo as justificativas do impedimento. Inciso 2º. Até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 1º, o Poder Legislativo indicará ao Poder Executivo o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 3º. Até 30 dias após o prazo previsto no inciso 2º, o Poder Executivo encaminhará projeto de lei sobre o remanejamento da programação cujo impedimento seja insuperável. Inciso 4º. Se, até 30 dias após o término do prazo previsto no inciso 3º, o Poder Legislativo não deliberar sobre o projeto, o remanejamento será implementado por ato do Poder Executivo nos termos previstos na lei orçamentária. Parágrafo 1º. Após o prazo previsto no inciso 4º do parágrafo 6º, as programações orçamentárias previstas no parágrafo 3º não serão de execução obrigatória nos casos de impedimentos justificados
na notificação prevista no inciso 1º do parágrafo 6º. Parágrafo 2º. Os restos a pagar poderão ser considerados para fins de cumprimento da execução financeira previsto no parágrafo 3º desse artigo, até o limite de 0,6% da receita corrente líquida realizado no exercício anterior. Parágrafo 3º. Se for verificado que a reestimativa da receita e da despesa poderá resultar no não cumprimento da meta de resultado fiscal estabelecida na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o montante previsto no parágrafo 3º desse artigo poderá ser reduzido em até a mesma proporção da limitação incidente sobre o conjunto das despesas discricionárias. Parágrafo 4º. Não constitui causa para impedimento técnico. Primeiro, alegação de falta de liberação ou disponibilidade orçamentária ou financeira, observado o disposto no parágrafo 3º do inciso 4º deste artigo. Segundo, o óbice que possa ser sanado mediante procedimentos ou providências de responsabilidade exclusiva do órgão de execução. Ou ainda, a alegação de insuficiência do valor da programação, salvo se a insuficiência for superior a 30% do montante necessário para a execução da programação impositiva. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 29 de abril de 2022. Paulo Sérgio Toledo Costa, presidente. João Bechara Neto, vereador vice-presidente. Lucimar Alves Soares, vereador secretário. Justificativa. A presente proposta visa incluir emenda à lei orgânica para adequação da mesma à emenda constitucional número 86 de 2015, que alterou os artigos 165, 166 e 198 da Constituição Federal, com o intuito de tornar obrigatória a execução da programação orçamentária que especifica. A presente emenda à lei orgânica tem como objetivo de incluir o aqui nominado orçamento impositivo no âmbito do município de Itapemirim. As emendas são instrumentos que os parlamentares possuem para participar da elaboração do orçamento anual, nas quais os agentes políticos procuram aperfeiçoar a proposta encaminhada pelo Poder Executivo, visando uma melhor alocação dos recursos públicos. É evidente a necessidade de acrescentar novas programações orçamentárias com o objetivo de atender às demandas das comunidades e da representação do povo, maior participação na definição das políticas públicas de sua maior necessidade e interesse. Não se quer com isso impor restrições ao Poder Executivo. Ao contrário, os vereadores conhecem os microproblemas do município, os mesmos andam nas bases, ouvem e veem as dificuldades dos moradores em seus bairros, ruas e residências. É importante lembrar que a prática de emendas parlamentares é antiga na rotina da Câmara dos Deputados Federais e do Senado, que conseguiram a aprovação da emenda constitucional 86 de 2015, justificando ainda mais o interesse simétrico desta Casa de Leis no presente projeto, indicando, portanto, que está em sintonia com os interesses nacionais e também com o interesse da população. Desse modo, tendo em vista que este projeto da lei orgânica do município vai ao encontro dos anseios da população itapemirense, quanto ao compromisso de execução de melhorias no município, conta-se com o apoio dos demais pares para aprovação da matéria em pauta. Frente às razões descritas acima, bem como enunciados propostos com os positivos impactos no nosso município, rogamos a aprovação dessa proposição pelos nobres pares. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente, João Bechara Neto, vereador vice-presidente, e Lucimar Alves Soares, vereador secretário. A redação da proposta é bem complexa, né? O vocabulário é bem complexo, não é um linguajar comum, que todos entendem, mas é importante a gente ter um corpo jurídico aqui para isso. Várias câmaras municipais já têm o orçamento impositivo, inclusive a Câmara de Marataízes, que foi um município criado, que se desmembrou de Itapemirim, saiu na nossa frente. Eles lá já executam o orçamento impositivo e a gente está bem para trás. A gente vai estar tentando implantar aqui agora. E, por último, também uma proposta de emenda à lei orgânica, número 2/2022, de autoria da mesa diretora, dispõe sobre modificação do dia da sessão ordinária da Câmara Municipal, alterando parte do parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Orgânica. A Câmara Municipal de Itapemirim, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, faz saber que o plenário aprovou e a mesa diretora promulga a seguinte emenda. Artigo 1º. Fica alterado o parágrafo 1º do artigo 19 da Lei Orgânica do Município, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 19. As sessões ordinárias serão semanais,
realizando-se às quartas-feiras, com duração de 4 horas, das 18 às 22. Artigo 2º. Esta emenda à lei orgânica entra em vigor na data de sua publicação. Sala de Sessões, João Batista Ferreira de Souza, 29 de abril de 2022. Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente. João Bechara Neto, vereador-vice-presidente. Lucimar Alves Soares, vereador-secretário. Justificativa. A presente proposta tem como objetivo incluir a emenda à lei orgânica, mudando o dia das sessões ordinárias para toda quarta-feira de cada semana, a fim de não coincidir com as sessões da Câmara do município vizinho e viabilizar maior comparecimento dos interessados às sessões desta Casa de Leis em Itapemirim, como era tradição e praxes passível de verificação na própria lei orgânica do município. Frente às razões descritas acima, bem como os positivos impactos no valor democrático da oportunidade de participação do povo de nosso município, submetemos a aprovação desta emenda à lei orgânica pelos nobres Paulo Sérgio Toledo Costa, vereador-presidente, João Bechara Neto, vereador-vice-presidente, Lucimar Alves Soares, vereador-secretário. Apenas mudando o dia da sessão de terça para quarta no mesmo horário, eu acho. E, Paulo, para terminar, Vossa Excelência pediu que fizesse a leitura de um convite, né, não está na pauta, mas é uma leitura simples, rápida, até mesmo para não perder o objeto de fazer a leitura depois que o evento acontecer, né? É o ofício 3/2022, convite memorial 14 de maio, da Secretaria Municipal de Cultura para a Câmara Municipal, Ilustríssimo Senhor Paulo Sérgio Toledo Costa. Senhor Presidente, a Secretaria Municipal de Cultura de Itapemirim tem a honra de convidar Vossa Excelência e os demais vereadores desta Casa de Leis para a solenidade de comemoração do Memorial de 14 de maio, disposto na Lei Municipal 1627 de 2021, que homenageia o ex-prefeito municipal de Itapemirim, de Novaldo Rodrigues Peçanha Júnior. No dia 14 de maio, às 10 horas, no auditório do Polo AB, na Avenida Cristiano Dias Lopes, sem número. A participação de Vossa Excelência muito enriquecerá a nossa comemoração, tendo em vista que no evento contaremos com a presença de várias autoridades de nosso município. Sem mais para o momento, e aguardando o comparecimento pessoal de Vossa Excelência no referido evento, que é, sem dúvida, de interesse de toda a população do município, aproveito o ensejo para renovar protestos de consideração e apreço. Atenciosamente, Luciano Retório Moreno, secretário municipal de Cultura. Presidente, a pauta ela se encerrou aqui. Quero agradecer ao vice-presidente desta casa, João Bechara Neto. Quero registrar a presença do ex-vereador dessa casa, Rogério da Silva Rocha, presidente do Sindicerv. Registrar também a presença do ex-vereador e presidente da casa, Mariel Delfino. Estava aqui por trás da Câmara, não vi no início da sessão. O Manfrini, seu irmão, já está, né? E antes de encerrar a sessão, senhores vereadores, eu queria abrir um espaço para as considerações finais, uma vez que estamos 2 sessões sem o expediente de vereadores, e alguns vereadores me procuraram para ter pelo menos 3 minutos para estar explanando sobre alguns assuntos relacionados aos trabalhos do Legislativo Municipal. Então, nesse momento, estamos com as considerações finais. Cada vereador que assim desejar terá 3 minutos para explanar sobre os assuntos relacionados à sua vereança. Vereador Júlio César Magalhães. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Gostaria de cumprimentar todos que aqui estão, né? Rogerinho, os vereadores aí, Manfrini, Mariel, Tia Leia, a turma que aqui estão, nosso amigo Ezio, pessoal que estão em casa, internautas. O meu esclarecimento, senhor presidente, é com o ocorrido que teve nessa semana aí, muito lamentável, né, da morte dos gatinhos, que virou notícia aí, e a gente foi solicitado pela Rosana Brum, pela Claudinha aqui, a própria Denise, esclarecimento acerca do ocorrido, né? E eu fui visitar ontem lá o Centro Zoonoses, que por sinal foi muito bem recebido pelos meninos lá. O Marquinhos já tinha até feito um convite antes para mim poder ir lá, Auristones, as meninas de lá. E ganhou um cunho político muito grande essa questão dos gatinhos que apareceram mortos lá. E mais de perto nós fomos lá e os gatinhos estavam assim em um freezer, né, guardado já os seus corpos. E conversando lá com a Auristones, responsável lá, solicitamos, né, e ele prontamente já entrou em contato com
com um laboratório lá para poder fazer análise, para ver qual foi a causa morte dos gatinhos. Lembrando que esses gatinhos não eram frequentadores, não fazia parte lá dos animais que estavam lá presentes no centro de zoonose. Tinham lá 3 gatinhos lá que estão fazendo um procedimento lá de tratamento. Fiquei surpreso com a quantidade de animais que tem lá. Às vezes as pessoas veem muitos animais na rua, não sabem o quanto que está lá. Então não adianta, às vezes, questionar para que vá muito, que os zoonoses pegue todos os animais que estão na rua, sendo que não vai ter qualidade de tratamento, né? Então estão tratando bastante animais que lá estão. Em uma análise rápida, o Auristones falou para mim, assim, olhando superficial assim, não tinha nenhum sinal de mordida de animais, de cachorro. A princípio dava-se a entender, senhor presidente, que alguém lá, talvez para se livrar dos seus gatinhos, talvez chegaram com a caixa lá, soltaram os animais, mas como tem animal que fica por fora dos zoonoses que ali fica rodando, talvez teriam matado esses animais. Né? Poderia ser uma coisa assim, mas, segundo a primeira análise ali do Auristones, não tem perfurações nenhuma nos gatinhos, ou seja, talvez já chegaram ali mortos. Né? E não quero levar isso para a questão política, até porque não vou aqui defender e, ao mesmo tempo, não estou aqui para falar que eu tenho participação, mas eu queria dizer que, para nós, será muito importante, Auristones estar aqui, né, presente, essa análise da situação lá que vai ser feito, ele já providenciou. Nada está ruim que não possa piorar. Né? Quando chegávamos lá ontem, uma porta de vidro destemperou lá, por conta própria, caiu lá, estourou o vidro, e nós junto lá solicitamos a prefeitura na pessoa do Tiago Leal, que foi muito bem recebido, como sempre, e pedimos que a guarda ou o pessoal da vigilância pudesse estar lá dando uma cobertura, e também os meninos já solicitaram uma câmera de vídeo monitoramento para estar já evitando que esse tipo de coisa lá possa acontecer sem que tenhamos provas mais claras acerca dos ocorridos. Né? Algumas reivindicações que o pessoal tem feito, senhor presidente, é que ali pudesse ter um muro, e realmente o muro ali poderia evitar até mesmo, se caso existisse alguma fuga de um animal, o muro seria mais uma barreira para eles, né, não saírem. Então, fiquei satisfeito com a resposta dos meninos. Não podemos dizer que aquilo ali ocorreu, aquela morte, justamente nas redondezas ali, ou no próprio zoonoses, porque vestígios dizem que os gatinhos não estavam mortos por mordidas. E o animal, a gente sabe que quando um cachorro pega um gatinho, ele rasga o gatinho todinho. E os gatinhos estavam em perfeitas condições, né? E provavelmente a autópsia lá vai dizer de que aqueles gatinhos morreram. Triste, lamentar, né, a situação. Verdade é que os gatinhos estavam sem vidas. Como foi ceifado a vida deles, precisa ser apurado, porque o povo quer explicação. Tá bom? Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade. Ainda oportunizando as considerações finais aos vereadores. Assim não tendo, vereador Renildo, está com a oportunidade, vereador. Senhor presidente, obrigado pela oportunidade. Cumprimento os senhores vereadores, público presente no plenário e internautas. Senhor presidente, eu vou ser bem curto, né, nas palavras, mesmo com 3 minutos, e fazer um questionamento. Alguns dias atrás, na tribuna, eu me referi às perseguições que estão acontecendo por algumas pessoas, segundo informações, em empresas contratadas, funcionários de empresa contratada. Hoje, eu tive umas pessoas que me procuraram, e ontem, no Hospital Menino Jesus, após uma reunião, alguns funcionários
estão sendo coagidos por questões partidárias. Quando eu falei da empresa SVA, eu tinha provas. E, graças a Deus, as pessoas souberam respeitar e não demitir aqueles funcionários onde tinha uma lista. E hoje foi a mesma situação. Tive informação de funcionário do Hospital Menino Jesus, onde está rolando uma lista de 11 funcionários para ser demitido. Mas tinha que ser logo 11, né? Logo 11. Então, são coincidências do destino, né? Logo 11. Mas eu espero que que vocês, os vereadores que aprovaram, né, o repasse para o hospital, que cobre isso, que foi aprovado o repasse, para que a gente possa ter boas notícias, igual ontem tivemos o início do centro de hemodiálise, os trabalhos no centro de hemodiálise. Isso é bacana. Aí hoje eu recebo, ontem, uma notícia tão bacana, tão importante, no sul do estado, né, aqui em Itapemirim, principalmente, e hoje eu me defrago com uns questionamentos desses. Eu espero, nós temos aqui o Carlinhos de Briço, que é o vice-candidato aí pela chapa, né, do prefeito. Espero que não tenha, que esse fato realmente não tenha relevância, seja apenas comentário, né, porque senão a gente vai cobrar. Isso não pode existir, isso tem que ser mudado aqui em Itapemirim. Perseguição, jamais. Deixe o povo trabalhar. Quem está ali são pessoas que precisam do trabalho, são profissionais, tem que ter respeito pelas pessoas. Muito obrigado, presidente. Ainda nas considerações finais, não havendo nenhum vereador, declaro em nome de Deus encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos, que Deus continue nos abençoando.